Fala rapaziada, beleza? Então, resolvi trazer esse vídeo aqui para falar de um assunto que tem muita gente com dificuldade no Meet, que é o fato de atribuir os pontos e o fato do baú também, como faz para dropar o baú, se vale a pena, se não vale. Então, resolvi trazer esse vídeo aqui para mostrar um pouco sobre o jogo e como eu tô indo nele atualmente. Então, basicamente, a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: quando você dá um level up no boneco e você tem os pontos de atributos, dependendo aonde você adiciona esses pontos de atributos, vocês podem sofrer adicionar pontos e não valer para nada, entendeu? Basicamente, É, cada quantidade de pontos que você coloca no teu NFT, você atinge um cap. Se você, por exemplo, botar, sei lá, 5 em Wisdom e o cap é 6, você atribuiu esses 5 pontos à toa porque não vai valer de nada. Não, você não vai estar ganhando nada. Então é como se você estivesse jogando dinheiro fora. E a gente não sabia isso antes. Então eu vou mostrar para vocês basicamente aqui, né? Como tá o meu NFT atualmente. Eu estou farmando aproximadamente 106 MST por dia, com 10,8 de energia. Tá bem interessante. E aqui a gente consegue ver os pontos do NFT. Então basicamente eu deixei uma pastinha aqui, né? Eu vou abrir aqui agora aqui para vocês. Hum, E aqui a primeira coisa que a gente vai aprender é sobre o speed. Isso só se aplica para pessoas que têm mais de 9 de energia, que está achando o jogo muito puxado e muito cansativo. Beleza, como que funciona isso? Quando você faz uma ação do Businessman ou do cardápio, o cardápio costuma consumir de energia de você 0,2. Se você atribuir no mínimo 17 de speed, você tem a chance de, quando você fazer a ação do cardápio, consumir 0,4. Então, consumir o dobro. Então, você vai perder menos tempo no jogo, porque toda ação que você fazer vai estar consumindo o dobro. 17 é o requerimento mínimo. Não quer dizer que você vai botar 17 e todas as vezes que você fazer vai dobrar. O mínimo para dobrar que eu percebi é 24. 24 toda hora vai dobrar. Mas como pode ficar muito caro você atribuir tantos pontos nisso, você pode botar 17 e aí algumas vezes vai, algumas vezes não vai. E aí fica mais fácil para vocês entenderem. Então, basicamente, sobre speed é só isso que eu tenho para falar. Não adianta botar mais, que também não compensa, a não ser que você seja muito baleia. Beleza, vamos falar agora sobre o old. O old, nada mais nada menos, é o old do teu NFT, que é esse old aqui. E tem como você fazer esse old cair mais devagar. Eu não sei se vocês já estão jogando com seus NFTs e vocês perceberam que isso está derretendo muito. Então, eles também postaram uma imagem sobre o old e aqui eu vou explicar basicamente para vocês o old. Então, aqui, se você deixar 3 de old, cada ação que você fazer vai consumir 0,08. Ação de 0,02. Para você ter ideia, no meu old, cada ação de 0,2 que eu faço, ele diminui só 0,03. Então, você está consumindo quase o dobro e a mais um pouquinho do que está acontecendo comigo atualmente. Então, qual é o melhor ponto para botar em Wisdom, que é no caso no Old? Fica interessante você botar entre 8 e 12, entendeu? Então, você bota 8, vê se você sente, se está realmente legal. Se não tiver, você coloca 12. Mas não vai jogando literalmente em 12. Coloca 9, 11. E como é que você vê isso? Quando você fazer uma ação, volta aqui e vê quantos por cento caiu do seu odd. Se caiu 0,03, 0,04 com 11 e não com 12, então você já está se dando bem. O seu odd vai cair bem mais devagar, então o seu NFT vai ter uma durabilidade muito maior do que os outros que estão jogando sem saber isso. Então isso é um fato muito interessante, porque se você deixar base, se você deixar seu old base, que é 4, a maioria dos NFT vem com 4, você pode diminuir de 0,07 por ação para 0,04. É quase 100%, pô. Então é uma parada que vocês precisam analisar direitinho e adequar de acordo com o seu boneco. Eu acho muito interessante mexer no old, porque aí você não precisa tanto ficar trocando entre bonecos, você pode usar a pedra de restaure e restaurar seu NFT. Então é um fato interessante. Então acho que 11 a 12 de Wisdom é interessante, como o 8 também é. Se você não quer gastar tanto, tu pode jogar para 8. Quer gastar um pouco mais? Coloca 12. Beleza? Então eu já expliquei sobre o Speed e o Old. Agora eu vou explicar sobre o Hang. O Hang também ele tem um teto de reparo. Hang nada mais nada menos é esse reparozinho aqui que vocês têm todo dia, que vocês podem achar que está consumindo muito no de vocês, como outros podem achar que está gastando menos. Então aqui a gente tem a quantidade de pontos adequados para o Hang. Então como você pode ver aqui, ó,
Hunger, 3 pontos em Hunger, vai consumir 1,02 por ação. Então vai cair 1,02% quando você fazer uma ação de 0,02. Então aqui você consegue ver o cálculo exatamente o quanto que vai cair. Você percebe que começa a ficar interessante quando você coloca 10 a 12 pontos em Hunger. Ó. Já quando você faz uma ação de 3 pontos para 10, já está caindo quase 50% de novo. Ó. Então, qual o ponto interessante para Hang? Eu acho um ponto interessante para Hang entre 12 a 15, tá vendo? Porque já cai 0,48. E para upar o 15 aqui, ó, se você botar level 15 em Hang, 15 pontos em Hang, não serve basicamente para nada. Então, qual é interessante? Ficar entre 12 e 14, entendeu? É um ponto bastante interessante. Eu acho, na minha opinião. O seu reparo vai cair bem mais devagar e você vai perceber que você está farmando muito mais token do que antes. Vou dar um zoom aqui para vocês quiserem tirar print e saber quantos levels, o quanto que vai ficar o teu reparo. Então tá aí, beleza? Já dei a minha opinião sobre o Hang. 15 é um ponto interessante, a não ser que você tenha um NFT muito forte, tipo o meu, eu tive que aumentar bastante, tive que colocar 48, mas você pode ver que eu tô fora do cap, porque 48 não é um cap. O cap seria, ó, 45, 50. Então, eu tô desperdiçando aqui 3 pontos. Então, quando eu terminar meu level up aqui, eu vou colocar mais 2 pontos em Hang e vou ficar com Hang incrivelmente forte, beleza? Agora a gente vai falar sobre o baú e drop. Como que funciona esse lance de baú e drop? O baú, ele tem uma taxa de probabilidade de dropar. Então, basicamente aqui na tela, você consegue ver que a caixa de equipamento level 1, ela tem a probabilidade de dropar 7% de dropar o baú. E também tem um plus que a gente descobriu, que é o fato de também te dar MST. Então, a caixa de equipamento 1 é bastante interessante. A caixa de equipamento level 2, ela tem a probabilidade de 15% de te dar uma gema também. A caixa nível 3 tem 100% de te dar 3 gemas. Então, basicamente, a caixa nível 3 você abre. Se não vir pedra de Wisdom, você toma um pequeno prejuízo, mas quando vem uma pedra de Wisdom, você ganha muito profit, entendeu? Então, a cada basicamente 3 ou 4 caixas que você abrir e vir pelo menos pedra de Wisdom uma vez, você já se paga, entendeu? E tem a caixa level 4, que é a que eu estou atualmente, com a probabilidade de 100% de vir 3 gemas e com a probabilidade de 35% de vir uma gema level 2. Eu cheguei a abrir uma hoje, mas realmente não veio. Então eu fiquei basicamente com mais essas duas aqui para abrir, que basicamente eu vou abrir amanhã, entendeu? Então aqui tem todas as probabilidades. Para baixo eu acho muito difícil alguém ter, porque precisa de muito ponto em luck. E eu não estou afim de distribuir ponto em luck agora. Então é basicamente isso as probabilidades que eu disse para vocês. E para você fazer o drop de caixa, você precisa ter uma certa quantidade de quê? De luck. Então, como eu vou puxar aqui para trás para vocês enxergarem. Se você tem 9 de energia, você precisa de pelo menos 12 de luck para você dropar uma caixa de equipamento level 3, tá vendo? Então, esse Strange Cap é o quanto de energia você tem. Então, se você só tem 3 de energia, que é 3 NFT, você só vai dropar basicamente caixa nível 1 e nível 2. Porque se você tentar dropar uma caixa nível 3, você precisaria atribuir 41 pontos em luck. E ficaria bastante caro, entendeu? Então eu ficaria entre torno de level 1 ou level 2. Já é um fato interessante para você. Fora isso, vai ficando muito caro. Já quem tem 9 de energia, já consegue ter uma caixa legalzinha, que é o quê? Uma caixa level 3. Se você botar 12 em luck, no mínimo, se você botar 12 e você sentir que você não está dropando, você pode aumentar para 13. Porque aqui eles dizem que é o mínimo. Mas quando você alavanca um pontinho a mais ali, pode fazer a diferença de você conseguir dropar as caixas. Então, basicamente, a caixa level 3 vai ser uns 10 MST para você abrir. Se sair pedra de Wisdom, você se deu bem. Se não saiu pedra de Wisdom, você se deu mal. É basicamente isso. Então, aqui tem todos os caps. Eu não vou falar dos outros caps porque eu acho que já é bastante. E nem tanta gente vai colocar tanta energia assim na conta. Mas está na imagem aí, é só vocês olharem. E é basicamente isso que eu quis falar hoje. Sobre cada cap direitinho. Meu cap atualmente está isso. Eu quis botar 12 em luck, só que como eu coloquei a pedra nível 2 que eu consegui no tiro, eu gastei basicamente uns 8 tiros aqui na minha conta, dando tiro em pedra. E basicamente de 8 tiros veio 4, então eu me dei muito bem. Eu poderia ter tomado um prejuízo insano, mas deu bom. Tô com 20 de Wisdom, que é o cap lá, que eu mostrei pra vocês. Que toda ação que eu fazer de 0.2 vai consumir 0.03, então fica incrivelmente barato o meu wood. O Hunger tá 48, eu vou jogar para 50.
para ficar interessante, ficar mais barato. Então vou sentir uma diferença a partir daqui 1 dia e 3 horas, que eu vou adicionar os pontos. E o speed. Lembrando que quanto mais level você coloca no teu NFT, mais pontos de atributos que você vai ter. Então, por exemplo, se você tem um comum do level 0 até o 8, você vai ter 3 pontos para colocar. Do 8 ao 18, tu vai ter 4. Do 18 ao 30, você vai ter 5 pontos. O incomum já muda, né? O incomum você já começa com 4, pula para 6 e depois para 8. Então, basicamente, eu consigo atribuir bastante pontos no meu NFT. Então, é basicamente isso. Nunca deixe, no caso, a sua durabilidade cair para baixo de 50%, senão vai ficar mais caro. O Restaure, você precisa da pedrinha de Wisdom para você poder trazer seu NFT de volta à vida. Nunca deixe o Old cair abaixo de 70%. Se você deixar o Old cair abaixo de 70%, você vai ter que pagar mais caro para poder trazer ele de volta. Então, você trabalhando o seu Wisdom direitinho, e jogando direitinho o jogo junto com o seu Hunger, o seu reinvestimento de reparo e outros vão ficar bem barato. Então é algo que você tem que levar em consideração porque é muito importante nesse jogo. Se você não colocar pontos em Wisdom, o seu NFT vai ser drenado muito rápido, quase o dobro. Então, se o seu NFT dura 35 dias, o bagulho vai cair em 20, tá ligado? Tão roubado que é você não botar ponto em Old. Então, basicamente é isso. Eu acho que eu não consigo fazer nenhuma ação para mostrar para vocês, basicamente. Mas eu posso mostrar aqui para vocês, já que eu consegui resetar a energia um pouco. O quanto basicamente eu estou farmando por cada ação. Eu fui roubado aqui, ó. Então aqui a gente adiciona. Ó, eu não estou com ponto para nada, mas eu vou gastar aqui o cupom só para mostrar. Beleza. Clique em Send. Então, ó, a cada 0.8 de energia eu estou farmando 8 tokens. Coleto. Você viu que eu ganhei 0.8, eu consumi 0.8 de energia em vez de 0.4 por causa dos pontos em speed. Então é algo que você tem que levar em consideração nesse jogo junto com o balão. O balão também é bastante importante. Ele volta de um tempo em tempo, então ele diz aqui o que ele precisa. Então basicamente é só você fazer isso tudo antes que você consegue entregar o balão. E caso você queira dropar caixa, o balão vai ser a sua fonte de caixa, que quando você faz um balão, a probabilidade de vir caixa é maior do que em qualquer outra tarefa. Lembrando que também você pode vir aqui e roubar no global. Antigamente eu tinha um pós contra que se você roubasse no global, o teu ult caía mais rápido, mas isso não tem mais. Então você pode visitar a fazenda de qualquer pessoa aqui, se você estiver precisando, para gastar energia rápido. Por exemplo, se estiver próximo da hora do reset e você não ter gastado, tu pode vir aqui e só roubar, que não prejudique em nada. Não ganhei token, de boa. Não veio token, às vezes pode vir, como às vezes não pode não. Então aqui no foguetinho você consegue também ver a probabilidade de você dropar token toda vez que você faz uma ação. E é basicamente isso. Sempre se lembre de fazer a missão principal aqui, que é essa de rolar a roleta, e a do calendário que fica aqui. Caso você não está conseguindo fazer, entra no BlueStack, abre o jogo no BlueStack e coloca o idioma do BlueStack em inglês e o idioma do telefone em inglês, que talvez vai funcionar, provavelmente. Então é esse conteúdo que eu quis trazer para vocês aí. Eu espero que você tenha entendido basicamente o que eu quis dizer com isso e você consiga aplicar o que eu acabei de dizer. Então é isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado do conteúdo e fui!